Na aula de hoje, nós vamos aprender uma maquiagem social neutra. Então, vamos começar limpando a pele. Sempre será esse o primeiro passo para que nós tenhamos uma melhor aderência da maquiagem na pele. Eu começo utilizando a água micelar. Você pode escolher, né, a que mais te agrada e que combina mais com o seu tipo de pele. Eu vou sempre limpando principalmente os cantinhos, cantinho de olhos, canto de nariz, que são as regiões que normalmente mais precisam de atenção. Em seguida, eu venho com um outro algodão, limpo esse com tônico e vou aplicar o tônico por todo o rosto também, inclusive a área dos olhos. Lembrando que o tônico não tem álcool na composição, nesse caso, então não teremos problema, né, com irritação dos olhos. Eu recomendo que vocês escolham tônicos que atendam às necessidades das clientes de uma forma geral ou da sua, colocando propriedades, por exemplo, que segurem a oleosidade por mais tempo e ajudem no controle de poros. Agora eu coloquei o Sérum 24K, que vocês já estão cansados de ver nos vídeos, e eu vou aplicando com movimentos circulares. O sérum sempre será o primeiro passo na minha escolha, por se tratar de um produto de rápida absorção. Ele possui propriedades antioxidantes, né, já que tem ouro na composição. Também tem o poder de fazer um suave lifting. É mais uma impressão, né? Conforme o uso, a pele vai ficando mais firmezinha, mas tudo com muita sutileza, né? Afinal, não se trata de um procedimento estético. Agora eu vou entrar com o Oil Shine, é a primeira vez que vocês me veem usando ele aqui. E o Oil Shine, ele ajuda a aumentar a durabilidade da maquiagem, então eu sempre gosto de aplicar, principalmente nos dias mais quentes. Ele contém uma cintilância bem bonita que ajuda a dar um viço, né, a mais para a pele. E eu vou aplicando então nas regiões onde normalmente nós temos aí a maquiagem saindo primeiro. Testa, nariz, queixo, são as regiões que transpiram mais, as regiões que costumam ter oleosidade um pouco maior, onde a cliente vai lacrimejar. No caso, a minha mãe lacrimeja bastante, né, que é essa modelo, então eu aplico sempre, tá? Nunca deixo de aplicar abaixo dos olhos, porque é a garantia que essa maquiagem não vai começar a escorrer pelos olhos. Em seguida, eu vou começar fazendo a sobrancelha e eu aplico esse produtinho que é na cor natural, é bem próximo ao tom de cabelo que ela usa no momento, que é um loiro mais quente. Então eu vou aplicando com o próprio pincelzinho, porque eu já escovo, ele é um gelzinho com cor, tá? Então é bem fluido, é fácil de aplicar, e aí como vocês podem ver, ó, já ficou praticamente do mesmo tom do cabelo. Então escolham, já ensinei para vocês como fazer o preenchimento da sobrancelha. Dessa vez eu optei por preencher diretamente com o gelzinho, só escovando e colocando uma cor ali. Depois eu venho com a escovinha limpa e vou penteando esses pelinhos para ver se eu tenho necessidade de aplicar mais produto e para espalhar mesmo, né, esse produto que eu coloquei com o aplicador inicial, que é aquele do próprio produtinho. Agora eu começo a aplicação de base. Como vocês podem ver, eu estou usando um kabuki reto. Para que eu tenha uma aplicação mais suave, coloque pouco produto por vez, vá construindo camadas se eu sentir necessidade. Lembrando, aparentemente a base está mais clara, mas ela dá uma oxidada. Se atentem para isso, eu sempre falo. Quando ela seca, ela fica da mesma cor da pele, tá? Então, sempre no momento de testar a base, vamos nos lembrar aí de testar na face, aguardar o produto secar, espere alguns minutinhos, se possível, em luzes diferentes, para ver, né, realmente qual vai ser o efeito do produto. Então eu vou aplicando com o pincel, espalhando como vocês podem ver aí, me atentando, sempre com batidinhas e de forma suave. Observem que o rosto não se movimenta muito, é porque ele está em câmera acelerada, então vocês têm a impressão de que está tremendo. Durante a aplicação, os movimentos são bem delicados, o rosto não deve ficar se movimentando demais, afinal de contas, né, nós não estamos agredindo a pele. A aplicação tem que ser suave. E eu vou fazendo, como vocês estão vendo,
por partes, justamente para que eu não tenha, né, uma diferença aí no momento da aplicação, não ficar com mais base de um lado do que do outro, não ter aí problemas de um lado que eu apliquei secou antes da hora, eu não consegui espalhar. Eu venho com a esponja e começo a fazer somente um acabamento. Eu vou dando batidinhas suaves, tá? Com um restinho de produto que ficou na plaquinha, para poder assentar, e coloco base em alguns lugares que eu sinto necessidade, que normalmente eu acho que o pincel não dá o acabamento que eu gosto. Então essas regiões normalmente são onde nós temos aí as entradas, né? Temos mais linhas e temos cantinhos, por exemplo, no nariz, no olho, na testa, nessas regiões em que existem linhas um pouco mais marcadas. Próximo à boca também, né? Às vezes acontece, próximo ao cabelo. Então, todas essas regiões, normalmente as regiões que eu gosto de um acabamento bem feitinho, mais bem feitinho, né? Não são regiões tão planas, então eu sinto necessidade do uso da esponjinha. Mas fica a critério, se vocês sentirem que não há necessidade da esponja, então não utilizem, mas eu recomendo que sempre usem, porque a esponja ajuda a assentar e ela já absorve qualquer restante, né, qualquer excesso de base ou corretivo que possa se acumular aí ao longo dessas aplicações. Agora eu já venho com o pó, tá? Eu sempre escolho pós que sejam fininhos e fáceis de espalhar, justamente para eu não ter problemas de atrito no rosto, tá? Para não retirar a base de baixo. Eu estou selando todo o rosto e sim, nós temos pó ali, ó, na raiz do cabelo, excesso, mas isso vai ser retirado aí no fim da maquiagem, tá? Se preocupem primeiro em selar, depois nós vamos nos atentar aí para esses detalhes. Então, ó, observem que eu estou retirando o acúmulo de base ali corretivo dos olhos com a esponjinha e depois eu venho selando. Não é legal, tá? Selar. Eu já comentei na aula de pele, preparação de pele, não selem pálpebra sem ter removido os acúmulos de base corretivo, porque o resultado não é legal. Então, se atentem para esse detalhe. Depois eu venho removendo ali os excessos de pó, esfumando bem, tá? E agora eu já comecei o contorno, então observem que eu vou fazer aqueles pontos que eu já ensinei para vocês na aula de preparação de pele completa. Faço o contorninho do nariz, coloco um pouquinho abaixo dos lábios e depois eu vou fazer as laterais, né, do rosto, inclusive ali a testa, justamente para devolver, né, o sombreado natural, para que não fique aquela pele totalmente com papel, né, branco, que não tem forma, não tem sombra. Então eu vou devolvendo os contornos naturais que ela tem.
Observem como já fica um aspecto muito mais harmonioso, né, do que se nós ficássemos ali somente com a base. Agora eu venho aplicando o iluminador, observem, né, que é aquele C que eu sempre ensino para vocês, e coloco um pouquinho também no topo do nariz, no queixo, regiões que eu realmente gostaria que tivesse uma incidência de luz. Agora eu venho já fazendo o olho, eu começo com o lápis marrom e vou marcando ali abaixo, tá, da linha d'água, porque eu preciso que a minha maquiagem fique no lugar por bastante tempo, e essa modelo, ela lacrimeja muito, tá, ao longo do dia, então é interessante vocês se preocuparem, tá, com essa questão, fazendo como se fosse uma barreira com o lápis na região, né, que a cliente vai ficar ali com muita umidade. Então, eu faço a barreira com o lápis, primeiro, um lápis de boa qualidade, né? Lembrando, se for a prova d'água, melhor ainda. Feito isso, eu pego um pincel bem pequenininho e vou esfumando, tá? Eu me preocupo sempre em esfumar a região bem próxima ali mesmo da linha d'água, e sempre com um pincel de precisão, porque senão nós teremos problemas aí depois. E eu já vim também esfumando, tá, uma sombrinha marrom por cima desse lápis, para que o lápis também fique selado. Assim como nós selamos a base com o pó translúcido, eu selei o olho, tá, com uma sombra marrom. Selei o lápis marrom com uma sombra marrom. E aí eu peguei um pincelzinho bem pequeno de esfumar e fui esfumando ali por cima, então, essa sombra que eu apliquei junto com o lápis. E aí você vai descer somente, tá, o tanto ali que você considera que ficou do seu agrado, né? Aí depois eu fui passando o lápis preto na linha d'água dela. Não deu para vocês verem, infelizmente, mas é a aplicação de lápis de olho comum, tá? Que todo mundo já conhece. E observem que eu escolhi, tá? Não vai dar para vocês verem, mas eu escolhi um lápis à prova d'água justamente, como eu disse, porque ela tem esse problema de lacrimejar muito. Então eu me preocupo sempre em usar produtos de durabilidade e resistência. Voltei, tá? Retirando ali os excessos de base e corretivo que acabaram se acumulando. Voltei selando, tá? Agora com um pó do tom da pele dela. É um pozinho compacto, tá? Essa é a base Studio Fix em pó. Então eu escolhi reforçar essa região porque como ela tem, né, essa pálpebra mais enrugadinha, acaba que ao abrir e fechar os olhos mesmo, vai saindo. Então agora eu peguei uma sombra marrom, lembrando, não foi um marrom extremamente escuro, tá? Como eu já expliquei, eu gosto, né, de ir colocando marrom que seja próximo ao tom de pele dela ou da cliente no geral, da modelo, para que a gente tenha uma transição nas próximas sombras que nós vamos usar. Então eu começo colocando esse marrom mais claro, respeitando o limite ali do olho, tá? Trabalhando primeiro sempre o canto externo, é assim que eu gosto de fazer, e vou esfumando ali depois as bordas, tá? Primeiro eu aplico, eu deposito, depois eu esfumo. Então, feito isso, né, que eu estou fazendo ali com um pincel também não exageradamente grande, eu já comentei com vocês na aula de pincéis sobre isso. Escolha um pincel que seja de um tamanho adequado para que vocês consigam trabalhar sem fazer bagunça, tá? É um pincel que dá para esfumar, mas que te dá controle do que você está fazendo. Agora vamos para o outro lado. Observem sempre também com a esponjinha, eu dou uma leve levantadinha na pálpebra para tirar mesmo, tá? Qualquer enrugadinho de pele que esteja ali no momento, porque quando a pele fica enrugadinha, a gente não consegue maquiar, né, dentro aí dessas linhas. Então, conforme esse olho vai se movimentando, nós vamos notando que existem regiões que ficaram sem produto, sem sombra. Então, fica falhado e acaba que o resultado não fica legal. Então, vão levantando a pele conforme vocês acharem necessário para poder, né, preencher aí toda a pálpebra. Estão vendo? Ó, eu dou uma puxadinha e aí eu vou preenchendo, como eu falei para vocês, essas regiões que precisam, né, de sombra, para a gente não colocar sombra só nas partes que dá para ver, né, com a cliente sem essa levantadinha.
Agora eu vim com um marrom um pouquinho mais escuro, tá? E comecei a realmente escurecer o meu canto externo. Esse vai ser o efeito que eu vou querer para essa maquiagem, um canto externo um pouquinho mais escurinho e o interior do olho mais iluminado. Normalmente eu sempre trabalho assim, mas existem olhos, né, que nós faremos, por exemplo, totalmente um marrom escuro. Eu sei que tem gente que gosta de bastante cor, eu vou ensinar, tá? Isso não é um padrão, mas normalmente é a maquiagem mais pedida, né? A maquiagem social que o pessoal mais gosta, tá? Então, por isso eu fiz questão de colocar ela aqui nesse curso. E como vocês podem ver, eu vou escurecendo. Eu não gosto de fazer um lado inteiro e depois o outro, porque eu acho que fica diferente, tá? No final. Então, o que eu gosto de fazer? O mesmo passo que eu faço em um olho, eu faço no outro. E aí, nós vamos construindo a maquiagem aos poucos, então. É uma forma também, né, de conseguir uma simetria, se nós formos observando um lado e repetindo no outro, tudo que eu fizer em um eu faço no outro em seguida, tá? Nada de atropelar passos, principalmente no início, gente, porque vocês ainda vão aprender, né, como se organizar em relação à maquiagem. Então, vão fazendo assim, o que fizer de um lado, faça do outro, e não tem erro. E vão observando. Vocês podem sempre pedir para a cliente abrir os olhos. Você abra os seus olhos e vá se olhando de frente, verifique se você está com os olhos simétricos, né? Se precisa fazer alguma correção, subir mais ou descer ou escurecer mais. Tá vendo? Eu peço para a cliente abrir os olhos, para modelo, eu verifico. Para vocês vai ter uma diferença porque existe uma diferença de iluminação, tá? Mas ao vivo, né, você vai conseguir ver bem melhor se esses olhos estão simétricos, se eles estão da mesma cor, e aí você só vai fazendo os complementos de acordo com a necessidade. Então eu vou colocando, tá, cada vez um marronzinho um pouco mais fechado, um pouco mais escurinho, para conseguir o efeito. E sempre lembrando que eu vou escurecendo aos poucos. Então primeiro, como vocês viram, eu apliquei aquele marrom mais próximo ao tom de pele dela, e depois eu venho aplicando outros marrons mais escuros, mais fechados, por cima. Por quê? Aí eu vou conseguir esfumar as bordas, né? E não terei, então, aquela cor sólida demais, né? Que a gente vê onde começa e onde termina. É assim que nós vamos ter o esfumado, ó, esse efeito que vocês estão vendo aí, né? Que fica como se fosse um degradê. Então, vale muito a pena, tá? Vocês treinarem. E a prática do esfumado, gente, vem com o treino mesmo, tá? Não adianta. Ninguém nasce sabendo, tá? Fazer aquele esfumado perfeito de fotografia, de editorial de revista. Então, vamos treinando, porque é uma mistura, né? De conhecer os produtos que vocês usam, de conhecer as ferramentas de aplicação, os seus pincéis, e de conhecer o seu rosto, a força da mão, né? Tudo isso influencia no resultado final. Então, é só uma questão de prática mesmo, de treino. Agora eu aplico uma sombra iluminadora. A iluminadora, ela pode conter ou não cintilância, tá? Fica a critério. Vai depender do efeito que você quer dar, mas ela sempre será uma sombra um pouco mais clara que o seu tom de pele ou bem mais clara, né? Vai depender. Mas eu não gosto de escolher, tipo, uma sombra muito mais clara, porque eu acho que fica estranho. Mas nesse caso, eu escolhi uma que seja aí um tom acima ou dois do tom de pele dela, tá? E ela tinha uma cintilância bem suave, por isso que não ficou aquele aspecto gritante, né, no olho. E aí eu voltei, tá? Agora escurecendo um pouco mais o marrom. E lembrem-se, como eu disse, ó, eu depositei e aí depois eu fui esfumando. E sempre fazendo da forma que eu falei, né? Faço um olho primeiro, depois o outro. Mesmo passo, tá? Para eu conseguir depositar a mesma quantidade de pigmento
e conseguir fazer aí o trabalho mais uniforme possível, né, mais simétrico possível. E eu vou esfumando sempre assim, em movimentos circulares, que eu acho que é a forma que fica mais delicado, né? A gente consegue misturar melhor, então, as cores ali. Eu vou respeitando o limite, né, que eu quero que essa sombra apareça, e aí eu vou esfumando então em movimentos circulares. Agora eu venho com uma sombrinha cintilante e vou colocando aí no interior dos olhos, né? Até mais ou menos o começo dessa sombra marrom que eu comecei a esfumar ali. Essa é uma sombrinha com uma cintilância mais dourada, tá? Observem que ela olhou de lado, é porque eu sempre peço para o modelo olhar, né, para mim de frente, de olhos abertos, para que eu possa ver mesmo ali como é que está ficando esse resultado. Agora eu venho aplicando, né, a máscara de cílios e sempre com cuidado para que a cliente, por exemplo, ela é uma modelo que tem muita sensibilidade nos olhos, então sempre que eu vou aplicar lápis, máscara de cílios, eu tenho que ir com muito cuidado porque ela lacrimeja e pisca bastante. Agora eu venho aplicando o batom com um pincel de precisão, tá? Para que eu tenha controle, né? E como o próprio nome diz, pincel de precisão, para ter precisão de onde eu estou aplicando e a quantidade. Então eu vou seguindo ali o contorno dos lábios e vou me preocupando, né, em preencher todo esse desenho. Eu escolhi um tom que ficasse mais neutro para ela, né, porque eu já havia colocado uma cintilância nos olhos, e como essa maquiagem é para ser mais neutra, né, mais usável para qualquer ocasião, eu preferi deixar os lábios mais naturais, tá? E aí em seguida eu só fui aplicando um gloss para não deixar os lábios com aquela sensação muito seca, né? Ou para não deixar, né, tão sem graça. Eu gostei e coloquei um gloss marronzinho. E aí, como vocês podem observar, ó, é uma maquiagem que você pode usar em qualquer ocasião, tá? Você pode trocar as cores ou não colocar cintilância, aí fica a gosto de cada um. Então, vamos para a nossa próxima maquiagem.